Olá, eu sou a professora Lucília Lopes e vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca com cabelos longos e cacheados. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com materiais artísticos e pedagógicos. Na imagem em destaque está a escritora brasileira Conceição Evaristo, uma importante voz de representatividade e resgate da nossa cultura. E para iniciar o nosso passeio pela obra dessa escritora incrível, convido vocês a uma leitura de um dos seus textos. Ponciá Vicêncio deitou-se na cama e, de barriga para cima, ficou com o olhar encontrando nada. Veio-lhe a imagem de porcos no chiqueiro que comem e dormem para serem sacrificados um dia. Seria isto vida, meu Deus? Os dias passavam e estava cansada, fraca para viver, mas coragem para morrer também não tinha ainda. O homem gostava de dizer que ela era a pancada da ideia. Seria? Seria. Às vezes, se sentia mesmo como se a sua cabeça fosse um grande vazio, repleto de nada e de nada. Quando Ponciá Vicêncio resolveu sair do povoado onde nascera, a decisão chegou forte e repentina. Estava cansada de tudo ali, de trabalhar o barro com a mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias, de ver a terra dos negros coberta de plantações cuidadas pelas mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando nas terras dos senhores e depois a maior parte das colheitas ser entregue aos coronéis. Cansada da luta insana, sem glória, a que todos se entregavam para amanhecer cada dia mais pobres, enquanto alguns conseguiam enriquecer-se a todo dia. Ela acreditava que poderia traçar outros caminhos, inventar uma vida nova. E avançando sobre o futuro, Ponciá partiu no trem do outro dia, pois tão cedo a máquina não voltaria ao povoado. Nem tempo de se despedir do irmão teve. E agora, ali deitada, de olhos arregalados, penetrados no nada, perguntava-se se valera a pena ter deixado a sua terra. O que acontecera com os sonhos tão certos de uma vida melhor? Não eram somente sonhos, eram certezas. Certezas que haviam sido esvaziadas no momento em que perderam o contato com os seus. E agora, feito morta-viva, vivia. Nesse trecho que você acabou de assistir, do romance Ponciá Vicêncio, da escritora Conceição Evaristo, a personagem principal é descendente de escravizados. Ela mesma já não é uma escrava, mas ainda trabalha numa terra de senhor junto com sua família. E pela ótica dela, tudo em volta é muito precário. Ela então sonha em ir para a cidade grande, que na imaginação dela e também na fala de outras pessoas seria a grande solução para uma vida mais digna. Assim como a personagem, muitas pessoas deixam o lugar onde nasceram sonhando com uma vida melhor, aonde elas imaginam ser mais próspero. A própria autora, Conceição Evaristo, mudou-se de uma região de Minas Gerais para poder trabalhar como professora no Rio de Janeiro. Assim como sua personagem, a autora Conceição Evaristo também teve uma rotina de dificuldades e superações. Foi a segunda filha de 9 irmãos. Trabalhou como babá e faxineira
enquanto cursava os estudos secundários. Conseguiu concluir o curso normal, mas apenas após mudar de cidade é que conquistou a estabilidade na sua profissão. Conceição Evaristo, mesmo depois de realizar o sonho de ser professora, não parou de estudar. Formou-se em letras, titulou-se como mestra em literatura brasileira e depois como doutora em literatura comparada. Hoje, professora aposentada da Prefeitura do Rio de Janeiro, essa autora, além do exemplo de vida, é uma referência na literatura brasileira. Seus textos trazem a vivência das mulheres negras e são repletos de reflexões a respeito das desigualdades sociais e raciais brasileiras. Os seus livros misturam realidade e ficção, são verdadeiros retratos do cotidiano. No caso da escritora, a ascensão social ocorreu graças ao seu estudo e esforço pessoal. Você sabe o que significa ascensão social? Ascender significa subir, movimentar-se de baixo para cima. Como, por exemplo, na frase ascendeu ao primeiro lugar, ou então ascendeu-se para o último andar. Só cuidado para não confundir com acender, de acender o fogo. Então, quando alguém consegue ascender em seu meio social, quer dizer que conquistou algo a mais para a sua vida em relação da maneira que se encontrava antes. Nem sempre o esforço pessoal é suficiente para que essa ascensão aconteça, mas certamente a dedicação ao estudo é o caminho mais eficaz para que as conquistas pessoais possam ser alcançadas de uma maneira efetiva. Voltando ao texto, é possível perceber que a escritora relata as condições de um universo rural que a personagem nasceu. Essa rotina de trabalho duro e de pobreza constante é um tema recorrente no trabalho da autora, pelo simples fato de ser um universo muito próximo da sua própria vivência. Veja como ela relata o processo da observação do seu entorno cotidiano e como isso alimenta o seu texto literário. Gosto muito também de trazer para a literatura, talvez, imagens e situações que, olhadas de fora, não tem nenhuma poesia. Ora, a maneira como você descreve esse fato, a maneira como você trabalha esse fato, a maneira como você constrói a personagem, inclusive a maneira como você usa a linguagem, você pode fazer desse fato extremamente cruel, você pode construir ele de tal forma que você humaniza, inclusive humaniza o próprio, vou dizer entre aspas, o próprio marginal. Para exemplificar isso, eu tenho dito muito também, eu tenho uma cena que eu preciso transformar essa cena num texto literário. É uma cena que eu assisti, na última escola que eu trabalhei, quando eu me aposentei. Tinha um rapaz negro, isso no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, e esse rapaz ele era soldado do tráfico. Ele estava em pé, na postura mesmo de sentinela, com a metralhadora atravessada no peito, e ali de plantão. Quando eu olho, vem uma mulher negra também bastante jovem, com uma criança, essa criança deveria ter uns 3 ou 4 anos, vem caminhando em direção
a esse soldado do tráfico. Quando ele vê essa criança, esse rapaz abaixa, joga a arma para trás e abraça a criança que é o filho dele. A qualquer momento, aquele gesto de afeto, né, aquele pequeno momento de carinho poderia se transformar em sangue. Bastava a polícia estar subindo São Carlos naquele momento, ou bastava um outro soldado do tráfico do grupo rival entrar ali numa disputa com ele. Então, olhando aquela cena, não é uma cena poética, é uma cena dura, né, uma cena ali de ameaça à vida, mas há um momento que eu acho que o texto literário tem esse poder. Dependendo da maneira que eu escreva esse texto, e dependendo do meu olhar, porque eu vi aquele olhar com eu vi aquela cena, há um momento que a arma, que tudo ali some. O momento que perdurou para mim era um pai bastante jovem abraçando um filho. Agora, como transformar isso num texto literário? Como você retirar, né, uma poética dessa cena? É um exercício, né, é um exercício grande, né, uma cena que você escreve de uma hora para outra, eu quero trabalhar bem essa cena, eu tenho que encontrar palavras, né, eu tenho de encontrar, construções que o que importa ali é descrever um rapaz bastante jovem, né, um pai bastante jovem, eh, abraçando o filho. Esse romance, que leva o nome da personagem principal, Ponciá Vicêncio, foi escrito por Conceição Evaristo em 2003. Em 2006, ela escreveu outro romance chamado Becos da Memória. Em 2011, lançou Insubmissas Lágrimas de Mulheres, um livro de contos. Em 2014, Olhos d'Água, também um premiado livro de contos. Vou propor aqui um desafio para você. Procure na sua família, no seu bairro, entre as pessoas que você conhece, quantas ascenderam por meio da educação. Recolha o relato dessas pessoas e pergunte quais foram as dificuldades que elas passaram para alcançar os seus objetivos e também como se sentiram quando perceberam que mudaram as suas próprias histórias. Registre as histórias que mais impressionaram você. Pesquise também quantos deles deixaram o lugar que nasceram em busca de uma vida melhor. E como a nossa inspiração literária de hoje nasceu em Minas Gerais, vou pegar esse gancho para conduzir uma inspiração artística utilizando borra de café como material principal. Quer ver? Vem comigo. Com alguns materiais simples, podemos desenvolver uma técnica artística bem delicada e poética, utilizando borra de café para atingir um papel firme. Aqui no caso eu utilizei um de gramatura 200 e tamanho A3, que recortei em pequenas tiras de 6 centímetros. Note que todo papel firme tem um lado mais poroso e um mais liso. Nesse caso, escolhi o lado mais poroso para, com o café pouco diluído, marcar toda a extensão do papel, tentando formar um degradê de cima para baixo. Depois de seco, tirei o excesso do pó de café e, com uma caneta bem fininha, risquei um desenho linear contínuo de uma semente desabrochando em homenagem à história da nossa escritora Conceição Evaristo.